Na escola fizemos uma excursão a um brejo salgado em nossa cidade quando estávamos no ensino médio. Era para nossa aula de ciências para estudar a vida marinha ou algo assim, nem lembro direito. Tudo o que me lembro é que estávamos em equipes de 2, e nossa tarefa era fazer anotações de certas coisas que podíamos ver através de nossos binóculos. Fui emparelhado com meu melhor amigo Jordan. Ele e eu estávamos ficando para trás do grupo porque queríamos sair e fazer nossa própria coisa. Então, quando nossa professora, a Sra. Stern, e os outros 2 professores da viagem estavam longe o suficiente, nos viramos no caminho e seguimos outro caminho. O brejo salgado era basicamente um grande labirinto de passarelas de madeira construídas sobre as águas pantanosas. A viagem era tão entediante para nós naquela idade que não conseguíamos mais suportar a tarefa. Fomos explorar o caminho alternativo pelo qual não deveríamos seguir. Tinha um grande aviso dizendo algo como: "Não siga por este caminho, a menos que trabalhe para a cidade." Claro, o que fizemos? Claro que fomos por esse caminho. Havia muita grama alta por toda parte, então estávamos bem escondidos dos professores e dos outros alunos. Andamos por um tempo até passarmos por um pequeno galpão que dizia: "Não entre na porta." Tentamos a maçaneta, mas estava trancada, então continuamos em frente. Quanto mais caminhávamos e quanto mais virávamos, mais percebíamos que aquele lugar era absolutamente gigantesco e um verdadeiro labirinto. Chegou um momento em que concordamos que era hora de voltar para o grupo, porque não estávamos nos divertindo mais do que estaríamos com o grupo, além de estar ficando tarde e já estávamos fora por um tempo. Não queríamos ser pegos, então começamos a voltar na direção que achávamos ser a certa. Mas após aparentemente uma curva errada após a outra, admitimos um para o outro que estávamos perdidos. Qualquer senso de direção agora tinha desaparecido completamente, e o sol estava claramente começando a se pôr. O pânico ainda não havia se instalado, mas estávamos definitivamente preocupados. O tempo passou e não conseguimos encontrar o caminho de volta para onde viemos. Tentamos encontrar aquele pequeno prédio que tínhamos acabado de passar como um sinal de que estávamos indo na direção certa, mas não conseguimos. A alta grama pantanosa era mais alta do que nós e bloqueava a vista de tudo. O sol agora estava se pondo e não havia como nossa turma e professores ainda estarem lá. Isso foi antes dos celulares serem populares, quanto mais entre os alunos do ensino médio, então não tínhamos como pedir ajuda. No entanto, nos abstivemos de gritar até que o sol estivesse praticamente completamente baixo e o pânico finalmente começou a se instalar. De repente, parecia que não estávamos sozinhos. Jordan e eu começamos a ouvir o som de água sendo pisada bem perto, exatamente o som de alguém caminhando pela água, provavelmente até os joelhos. Começamos a andar mais rápido pela passarela de madeira, e quando paramos para ouvir novamente, o som de pisadas ainda estava lá, ficando mais alto e mais perto. Não tínhamos lanternas, apenas a luz da lua para iluminar o caminho. Sabíamos que não estávamos sozinhos. Algo ou alguém estava na grama alta, se escondendo de alguma forma e nos observando. Jordan basicamente teve um momento de pânico e foi em direção à grama de onde vinha o barulho, empurrando um monte das plantas gigantes para o lado e então gritou como uma menina. Eu não vi o que ele viu, mas não precisava. Corri atrás dele pela passarela, até que ambos tivemos que parar para recuperar o fôlego. Ele viu uma pessoa se escondendo na grama, embora eu já tivesse suspeitado disso antes mesmo de ele me contar. Continuamos correndo e depois parando para recuperar o fôlego, até que o som de um helicóptero pairando no ar se aproximou. Jordan o viu voando sobre nós com um holofote ligado. Começamos a acenar para o alto, e não sei se isso ajudou ou não, mas eventualmente o holofote pousou em nós. Esperávamos que o helicóptero descesse para nos pegar, porque éramos crianças idiotas. Mas ele apenas pairou lá, mostrando onde estávamos para a equipe de busca da polícia que veio nos procurar depois que nossos pais relataram à escola que não voltamos para casa. Eventualmente, fomos encontrados por um grupo de policiais e levados de volta em segurança. Contamos a eles que havia alguém se escondendo no brejo, nos observando. Mas, aparentemente, a Sra. Stern errou a contagem quando voltou para a escola, ou simplesmente não fez a contagem, porque o ônibus partiu sem nós. De qualquer forma, ela cometeu um grande erro, e estou surpreso que ela não tenha sido demitida. Essa foi, sem dúvida, a noite mais assustadora da minha vida, e aconteceu quando eu era muito jovem. Em meu último ano do ensino médio, fizemos uma viagem de campo a Boston para a aula de História dos Estados Unidos.
Parte da nossa tarefa era seguir a Freedom Trail e visitar locais históricos como o monumento de Bunker Hill. Havia, é claro, alguns professores e voluntários como chaperones na viagem, mas entre mim e meus dois amigos, Sean e Matt, todos tínhamos 18 anos, então facilmente convencemos um dos professores mais descontraídos a nos deixar fazer nossas próprias coisas. Então, saímos pela cidade, explorando, nos divertindo, conhecendo o Porto de Boston, comendo em um restaurante à beira-mar e visitando o mercado Quincy e outros marcos históricos. Finalmente, chegamos a um pequeno cemitério chamado Granary Burying Ground, e foi aí que o horror começou. Havia algumas outras pessoas no cemitério além de nós três, e não estávamos realmente interessados nele. Estávamos apenas passando por lá porque era uma das principais atrações do nosso itinerário. No entanto, havia um homem que chamou minha atenção. Ele estava usando um casaco velho e um pequeno chapéu cocô. Estava claramente muito quente para usar um casaco naquele dia. Eu me lembro dele ter um bigode grisalho e uma expressão quase infeliz em seu rosto. O motivo de eu prestar atenção nele foi porque ele estava olhando diretamente para mim, parado sem se mover. Ele não estava andando e observando as lápides como todo mundo. Sussurrei para meus amigos, perguntando por que aquele cara estava me olhando enquanto eles passavam por mim, certificando-se de que me seguiam para sair de lá. Quando olhei para trás por algum motivo, lá estava ele novamente, não muito longe de mim. Eu o vi através da multidão, com o mesmo olhar neutro, quase triste no rosto, com seu bigode cinza cobrindo a maior parte dos lábios. Parecia que ele estava olhando para mim novamente, só que ele não estava se movendo. Virei de volta para frente e não vi mais nada, mas eu sabia que não estávamos sozinhos. Mais tarde, no mercado Quincy, quando estávamos prestes a encontrar o resto do grupo, vi aquele homem novamente, a uma certa distância, em uma esquina da rua, olhando na minha direção. Ele quase se misturava com a multidão, exceto pelo chapéu cocô. Corri até Sean e Matt, cutucando-os para que olhassem. Apontei para a esquina onde o homem estava a menos de 10 segundos, e então ele desapareceu. Eu disse a eles que o cara estranho que mencionei do cemitério parecia estar nos seguindo e olhando para nós, ou para mim especificamente. Não tinha ideia de onde ele poderia ter ido tão rapidamente. Naquela noite, no hotel, tive um pesadelo em que estava em meu quarto de volta em casa, me escondendo embaixo da cama, e eu podia ver pés se aproximando da cama até pararem na ponta dela. Então, o homem de chapéu cocô olhou embaixo da cama para mim, com sua expressão neutra e vazia. Acordei apenas momentos depois com um estrondo alto no quarto do hotel. Não fazia ideia do que era. Acordei Matt e Sean, bem como o terceiro cara que estava no nosso quarto de hotel, perguntando se algum deles ouvirá aquele barulho. Nenhum deles ouviu, só eu. Ainda não tenho ideia do que foi aquele som, anos depois. Isto aconteceu em novembro de 2013, quando eu estava no 9º ano. Fui em uma excursão com meu grupo de escoteiros para a ilha de Alcatraz, no meio da Baía de São Francisco. Para quem não sabe, Alcatraz é uma famosa prisão no meio da Baía. Tivemos a oportunidade de dormir na ilha nas celas da prisão. Alguns dos meus amigos e eu escolhemos ir, já que era uma oportunidade única na vida. Chegamos em um ferry por volta das 14 horas. Nosso guia turístico nos contou a história da ilha e como houve alguns homens que conseguiram escapar e tentaram nadar, mas nunca foram encontrados. A crença comum é que eles se afogaram, o que é muito provável devido à longa distância de natação e às condições ventosas e águas geladas da Baía de São Francisco. Conforme a excursão prosseguia, meus amigos e eu brincávamos sobre como aquele lugar era assombrado. Para tornar as coisas ainda mais emocionantes, nosso guia decidiu nos levar para a área de execução e o hospital à meia-noite. Meus amigos, Ash, Steve e eu,
Ficávamos tentando assustar uns aos outros sempre que possível. Por exemplo, eu me escondi atrás de um canto escuro e surgi quando Steve se aproximava. Eventualmente, chegamos à sala de execução e imediatamente Ash e eu percebemos um mau cheiro, mas ninguém mais podia sentir nada. O guia disse que a sala de execução não era usada há pelo menos 100 anos. Lembre-se de que Alcatraz foi desativada na década de 1960, e os corpos eram removidos após as execuções, então o cheiro só faria sentido se houvesse corpos em decomposição. Havia algumas manchas de sangue, mas eram antigas. Ash mencionou que era estranho que ninguém mais conseguisse sentir o que sentimos, e eu brinquei dizendo que talvez algum espírito estivesse tentando nos assustar. Em seguida, fomos ao hospital, e juro que ouvi sussurros. Ash e eu nos olhamos imediatamente quando ouvimos os sons, e as luzes começaram a piscar ao mesmo tempo. O guia explicou que as luzes sempre piscavam, e depois começou a contar como os mentalmente insanos costumavam ser levados para o hospital e mencionou um prisioneiro que costumava sussurrar quando falava. Isso meio que ecoou o que tínhamos ouvido mais cedo. Mais tarde, um grupo de nós estava jogando cartas na cela do escoteiro Kevin. Foi uma experiência única jogar cartas em uma cela de prisão, devo admitir. Era por volta das 3 da manhã quando Ash me pediu para acompanhá-lo até o banheiro. Concordamos, e eu terminei primeiro, então esperei do lado de fora enquanto Ash terminava. Esperei por um tempo e, como ele demorou, decidi voltar ao banheiro e verificar. Pude ouvir a torneira correndo e o dispensador de papel toalha funcionando. Perguntei a Ash se ele estava quase terminando, e no momento em que disse isso, a torneira se fechou e ouvi um estrondo vindo de uma das portas do banheiro. Gritei por Ash, dizendo que isso não era engraçado, e ele respondeu da porta do lado de fora do banheiro, perguntando sobre o que eu estava falando. Meu coração gelou quando o barulho de uma risada perturbadora saiu da porta que havia acabado de fechar. Virei e corri para fora do banheiro o mais rápido que pude, gritando por Ash e dizendo que isso não era engraçado. Ele saiu da porta do lado de fora, e ele estava visivelmente preocupado. Perguntou-me o que eu estava falando, e nós dois percebemos que algo estava seriamente errado. Corremos o mais rápido que pudemos para fora do banheiro e voltamos para as celas, onde todos estavam dormindo. Decidimos não acordá-los e apenas tentar dormir. Cerca de 1 hora depois de adormecer, acordei com a sensação de alguém tocando minhas costas. Olhei ao redor do quarto e não vi nada, mas sabia que não estava sozinho. Com um pouco de visão na escuridão, vi algo preto no canto da cela. Dei um grito assustador e meu chefe dos escoteiros veio até mim perguntando qual era o problema. Eu não sabia o que dizer, mas sabia que não estava sozinho.